Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra, mais um dia onde a gente busca a presença de Deus, lendo a Bíblia, lendo a palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, que a glória de Deus venha sobre ti, que o Espírito Santo possa nos renovar nessa manhã e na leitura da palavra a gente receba alimento, direção, instrução. Estamos a largos passos lendo a Bíblia aqui, já estamos no dia 65 da nossa leitura bíblica. Que Deus possa te abençoar muito em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja um dia de bênção para nós, em nome de Jesus. Que a glória dele venha sobre nós em tudo que a gente fizer, em tudo que você fizer, que a glória do Espírito Santo se manifeste em nome de Jesus Cristo. Bom dia, me diz daí onde você está, que local você já está indo para o trabalho, está se preparando, tomando um café. Vamos junto? Vamos ler a palavra de Deus? Vamos orar? Pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dele possa nos direcionar no dia de hoje. Pai, nós colocamos nas tuas mãos aqui, Espírito Santo, pedindo que o Senhor venha e fale conosco, manifeste em nós a tua vontade, a tua presença, a tua unção, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Que nós sejamos abertos para ouvir a tua voz, sensíveis à voz do teu Santo Espírito, abre o nosso entendimento, para que nós, ao lermos a palavra, recebamos a instrução para o dia de hoje, Pai. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Pega a palavra de Deus aí, tem gente em Londrina, em Curitiba, em São Paulo, eu vi bastante gente aí chegando, Deus abençoe. Nós abra a Bíblia em Jeremias, capítulo 26. Jeremias, capítulo 26, estou em Camaçari, Bahia, no trabalho, Deus te abençoe, já no trabalho aí, 6 da manhã, São Paulo na área, Maceió, Deus abençoe vocês aí. Eliana, de Araruama, Rio de Janeiro, Sete Lagoas, Minas Gerais, tem muitas pessoas aqui. Deus te abençoe, viu? Pega a Bíblia então, abre aí em Jeremias, capítulo de número 26. Nós vamos para a leitura da Bíblia, da leitura da palavra no dia de hoje. Jeremias, então, a gente já viu que é um profeta que está profetizando em Judá, dizendo da iminência do cativeiro. A gente já viu quantas vezes ele tentou interceder pelo povo e o próprio Deus fala de Jeremias, não adianta interceder não. Não intercede pelo povo porque eles precisam passar pelo cativeiro, porque Deus é justo. Ele tem as suas janelas de misericórdia, mas chega um momento que ele tem a sua janela de juízo, ele precisa corrigir o povo. Ele vai corrigir o povo. Você lembra, ao ler em 2 Reis, quanto que o povo estava distante de Deus, colocando altares nos locais altos, vivendo imoralidade, fazendo cultos ao paganismo, sacrificando até os seus próprios filhos no altar. Era um negócio terrível, terrível. Colocando imagens de ídolos dentro do templo. Havia uma loucura, uma mistura maluca de crenças, de idolatria, de servidão a outros deuses. Então Deus precisaria corrigir o seu povo. Um povo que tinha recebido dele tanta instrução no deserto, um povo que tinha recebido dele tanta instrução através de Moisés, agora estava completamente distante da presença de Deus e precisava ser corrigido por Deus. Então Jeremias, no capítulo 26, ele praticamente, você vai ver que a chamada dele é uma chamada solitária, né? Ele parecia estar sozinho o tempo inteiro, indo para um lado enquanto falsos profetas iam para o outro. E é o que vai acontecer no capítulo 26. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra do Senhor e diz: assim diz o Senhor, Jeremias, se coloca no átrio da casa do Senhor, para que todo que vier adorar, você vai dizer essas palavras. Fica na porta do templo ali. Pode ser que ouçam, se convertam do seu mau caminho, então me arrependerei do mal que intento fazer por causa da maldade das suas ações. O arrependimento muda o coração de Deus. Então diga assim: assim diz o Senhor, se vocês derem ouvidos para andares na minha lei que eu pus diante de vocês, se vocês ouvirem as palavras dos seus servos, começando de madrugada, vos envio até que vocês não me ouviram. Então farei como que essa casa seja como Siló. Farei dessa cidade uma maldição para as nações da terra, ou seja, vai virar um deserto, uma terra vazia. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviam a Jeremias quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Será que eles vão se arrepender? Será que eles vão se curvar diante da presença de Deus? Tendo Jeremias, versículo 8, acabado de falar tudo o que o Senhor tinha ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas, e todo o povo dizia: você vai ser morto. Então, surtiu o efeito contrário. Ao invés de revolta contra o pecado, se revoltaram contra o profeta, contra o portador da mensagem. Pegaram as mãos de Jeremias, lançaram mão dele, ou seja, o agarraram e disseram: você vai ser morto. Porque profetiza em nome do Senhor, dizendo que a cidade vai ser como Siló, desolada e sem habitantes. Ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Tendo os príncipes de Judá ouvido essas palavras, subiram à casa do rei, à casa do Senhor, e se assentaram na porta nova da casa do Senhor.
E os sacerdotes e profetas falaram aos príncipes do povo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como vocês ouviram com seus próprios ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes, a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra essa cidade, contra todas as palavras que vocês ouviram. Perdão, ele está sendo jurado de morte. Ele está dizendo: foi o Senhor que me disse, gente. Ele não pipoca, ele não volta atrás. Agora, pelo contrário, versículo 13: emendai os vossos caminhos, as vossas ações, ouvi a voz do Senhor vosso Deus, então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vocês. Quanto a mim, eu estou nas vossas mãos. Fazem de mim o que for bem reto, segundo o que vocês acham bom. Saibam, porém, com certeza, que se vocês matarem a mim, trarei sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade, sobre seus moradores, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vocês para me ouvir a dizer essas palavras. Que coragem de Jeremias, hein? Todo mundo reunido para linchá-lo, para matá-lo. Ele diz: eu não vou mudar o que eu estou dizendo, Deus me mandou. Vocês têm que emendar o coração de vocês, é melhor vocês se corrigirem para que Deus possa agir. Agora, quanto a mim, faz o que vocês bem entenderem, só tenho uma certeza: eu fui enviado de Deus. Se vocês me matarem, vocês estão matando sangue inocente. Então disseram os profetas: esse homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nos falou. Deram uma retrocedida. Também se levantaram alguns entre a congregação, os anciãos, e falaram à congregação. E eles começam a dizer: Miqueias, o moralista, a gente vai ver isso em Miqueias capítulo 3, profetizou nos dias de Ezequias, falou a Judá, assim do Senhor, que Sião vai ser um campo, vai ser um monte de ruínas. Os anciãos falaram: gente, já tem outros profetas dizendo outra coisa semelhante, hein? Tem um ou outro aí dizendo isso aí, vamos prestar atenção. Mataram no acaso Ezequias, rei de Judá, o rei de Judá e todo Judá? Não. Antes não temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor? Está falando, quando Miqueias clamou, Ezequias não teve arrependimento? Será que o que esse homem está falando não é verdade? Começou uma controvérsia ali entre o povo. Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, que profetizava em nome do Senhor. Profetizou contra essa cidade, segundo todas as palavras de Jeremias. Mas quando o rei Joaquim ouviu, procurou matá-lo. Ouvindo Urias, temeu e fugiu para o Egito. Mas tiraram Urias do Egito, trouxeram ao rei Joaquim. O rei mandou feri-lo à espada e lançou o cadáver nas sepulturas de Peble. Já teve gente que começa a perceber então que é chamado de Jeremias. Ele era solitário como profeta na sua companhia, mas tinha outras pessoas que estavam levantando. Em uma geração, Deus sempre vai levantar pessoas. Então entenda, se você se levanta para fazer a vontade de Deus, você nunca vai estar sozinho. Deus vai estar contigo, a presença dele vai te conduzir. Mataram Urias de Jeremias, falei agora. Porém, versículo 24, sob a influência de Aicão, filho de Safã, ele protegeu Jeremias para que não entregassem nas mãos do povo para ser morto. Então a vida de Jeremias era ver no limite o tempo inteiro, fazendo a vontade de Deus o tempo inteiro, mas no limite do que o povo podia fazer para apedrejá-lo e até matá-lo. O capítulo 27 é interessante porque, mais uma vez, Jeremias faz um símbolo profético. Deus fala para ele: olha, versículo 2, faz correias e canzis e põe no teu pescoço. O que é canzis? Canzis é jugo. Jugo é o peso que um animal amarrado a uma carroça usava. Passava-se uma madeira nas costas do animal e prendia como se fosse um sinete grande. Isso chamava jugo. Era um peso carregar aquilo. Quem carregava era um animal. Não tinha ser humano carregando o jugo. Só que Deus disse para ele: faz 2 canzis, faz alguns canzis, coloca no teu pescoço. Envia outros para o rei de Edom, para o rei de Moabe, para os filhos de Amon, para o rei de Tiro, para o rei de Sidom. Manda por mensageiros que vieram a ter com Zedequias em Judá. Manda para os povos vizinhos aqui, manda esse jugo. Então, ordena que se digam seus senhores: assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu fiz a terra, os homens, os animais, eu fiz tudo. Agora, versículo 6, eu vou entregar todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Todas as nações que servirão a ele, ao seu filho e ao filho do seu filho, até que chegue o seu tempo também. Se alguma nação não servir ao Nabucodonosor, rei da Babilônia, colocando-se debaixo desse jugo, ou seja, como um animal que obedece isso, com fome e peste o Senhor diz que vai consumir esta nação. Então o que Jeremias está dizendo? O Nabucodonosor vai vir, a Babilônia vai vir, aceitem esse jugo, não lutem contra. É difícil, né? Você convencer a nação de um discurso desse. Ele continua dizendo no versículo 9, não dei ouvidos aos vossos profetas, aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoreiros,
aos vossos encantadores que vos falam, dizendo, não servireis o rei da Babilônia. Porque eles profetizam mentiras, para vos mandarem para longe da terra, para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, lavrará e habitará nela. Então o que ele estava dizendo? Aceita o meu processo, aceita o meu tratar contigo, nação, porque aí vocês vão voltar, porque aí vocês têm esperança. Não queiram resistir à minha mão. Só que ele era um profeta fora da curva para falar isso, porque você viu que ele está afirmando, tinha muitos falsos profetas que diziam o contrário. Então, falai a Zedequias, versículo 12, rei de Judá, e diz para ele, metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia, o sirva, ele é o seu povo, e aí você vai viver. Por que você vai morrer, você e o seu povo, tentando lutar a espada, a fome e a peste, como o Senhor disse a respeito da nação que não servir o rei da Babilônia? Não deis ouvidos às palavras dos profetas que dizem não servireis ao rei da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Sempre vai existir falsa profecia. Então não dê ouvidos a ele. Porém, se são profetas, se a palavra do Senhor está com eles, versículo 18, que orem ao Senhor dos exércitos, para que pelo menos os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Ou seja, o cativeiro é inevitável. O cativeiro vai acontecer. Não lutem contra ele. Submete-se ao jugo da Babilônia, porque aí vocês vão ter esperança. A Babilônia, versículo 22, vocês vão ser levados. Ficarão até o dia em que eu atentar para eles. Diz o Senhor, então os farei trazer e devolverei a este lugar. Ótimo. Ele está profetizando com o jugo ali, com o símbolo de que vocês vão ser subjugados, a nação vai ser subjugada com a Babilônia, não lutem contra isso. O que vai acontecer? A gente já leu isso em 2 Reis capítulo 24, a primeira fase do cativeiro. Como Jeremias vinha profetizando, a primeira fase do cativeiro acontece, a Babilônia vem e leva os nobres primeiro, na primeira fase do cativeiro. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor. Era um profeta. E ele disse assim, assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, quebrei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos eu vou voltar a trazer este lugar, todos os utensílios da casa do Senhor. Mentira. A gente sabe que era em 70 anos. Então, profeta que quer profetizar facilidade e bênção o tempo inteiro, pode estar falando falsa profecia. Às vezes tem processos de Deus em nossas vidas, às vezes tem processos de Deus nessa nação. Ele queria tratar com elas. E ele continua dizendo também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, todos exilados de Judá que entraram na Babilônia, os nobres, eu tornarei a trazer para este lugar do Senhor, porque eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta, na presença dos sacerdotes perante todo o povo, disse Jeremias, amém, assim faça o Senhor, confirme as tuas palavras com que você profetizou, e ele torne a trazer da Babilônia os utensílios da casa do Senhor. Porém, ouve esta palavra, eu falo a ti e a todo o povo. O profeta que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste, contra muitas terras e grandes reinos. O profeta, versículo 9, que profetizar paz, só cumprir-se-á a sua palavra, será reconhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. Ou seja, se você está profetizando que vem paz e vier paz, ok, você vai ser profeta, porque todos os profetas que vieram antes estão falando que ia ser um tempo de dificuldade. Então, o profeta Ananias tomou os canzis do pescoço de Jeremias e os quebrou. Lembra que ele estava carregando o jugo? Ele quebrou. E na presença de todo o povo, ele fez um drama ali, um circo. Disse, assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo do rei da Babilônia, o pescoço de todas as nações, e cada um foi tomando o seu caminho. Ok. Depois que Ananias tinha quebrado o jugo sobre o profeta Jeremias, a palavra do Senhor veio a ele dizendo, olha, faz o seguinte, vai e fala Ananias, assim diz o Senhor, canzis de madeira você quebrou, mas em vez deles eu vou fazer canzis de ferro. Assim diz o Senhor, jugo de ferro pus sobre o pescoço das nações para servirem a Nabucodonosor, eles os servirão. Disse o profeta ao profeta Ananias, ouve Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste esse povo confiar em mentiras. Eu te lançarei da face da terra, você vai morrer este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Que dura coisa é profetizar coisa falsa. O profeta, ele fala a verdade. Aqui eu estou falando para a nação, né, gente? A Babilônia já caiu.
Nós somos livres em Jesus Cristo. Então não é que você é obrigado a passar pela Babilônia para depois sair do cativeiro. Não, Deus na verdade já nos resgatou dos cativeiros que vivíamos. A Babilônia, a nossa vida já acabou. Eu estou lendo um registro histórico de como profetas tentavam profetizar facilidade e não correção diante de Deus. Jeremias não está profetizando caos, ele está profetizando: arrependam-se, mudem a conduta, porque aí Deus vai mudar a mão. Agora, se vocês não estão mudando a mão, é inevitável o cativeiro. Às vezes vocês acharem que vai ser paz, sendo que não é paz. Então, Jeremias escreve aos cativos que estão na Babilônia, os nobres que já tinham ido. Estas são as palavras que Jeremias, profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor tinha deportado de Jerusalém para a Babilônia. Ele está escrevendo uma carta para o pessoal que já estava lá na Babilônia receber. A carta foi mandada por intermédio de alguém, foi chegada à Babilônia, e a carta dizia assim, versículo 4, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha o que ele diz, enquanto tinham falando, olha, eu quebrei o jugo da Babilônia, em 2 anos vocês vão voltar. Jeremias fala assim, gente, versículo 5, construam casas, habitem na casa, planta pomar, como fruto, toma esposa, gerem filhos, já vai demorar. Cria uma vida aí que vai demorar para vocês voltarem. Gerem filhos aí, filhas, peguem esposos para os nossos filhos, dá filhas aos vossos maridos, multipliquem-se, não se diminuam, continuem vivendo aí. Procurai a paz da cidade, para onde eu vos desterrei, não adianta ficar guerreando com a Babilônia, orai por ela, ao Senhor, na sua paz vocês vão ter paz. Então você entende como assim era um cativeiro, mas não era escravidão? Não sei se você entende a mão e o cuidado de Deus. Ele está dizendo, vão aí para a Babilônia, não tem problema. Fiquem aí, constrói casa, tenha filho aí, a paz deles vai ser a paz de vocês. Porque assim diz o Senhor, versículo 8, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, eles só falam o que vocês querem ouvir, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei. Ele é direto, assim diz o Senhor, versículo 10. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu vou atentar para vocês, cumprirei a minha boa palavra e vocês vão voltar para este lugar, Jerusalém, de onde ele está escrevendo. Então vai ser um processo, mas depois do processo vocês vão ver a mão de Deus, vocês vão ver o cuidado de Deus. E aí esse versículo é famoso, o versículo 11, inclusive foi o versículo do meu convite de casamento, dia 10 de maio de 2003, né, pastor amigo? Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Não olhe para o cativeiro, não olhe para a dificuldade, saiba que Deus tem pensamentos ao vosso respeito. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz, essa é a nossa frase hoje. Pensamentos de paz. É o que Deus tem para nós, independente da luta, da guerra, da dificuldade, Ele tem pensamentos de paz. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós do Senhor, eu farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vim, vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi, e todo o povo que habita nessa cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio, os remanescentes estão aqui, assim diz o Senhor, eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste. Falo-os como figos ruins, que de ruins não se podem comer. Eles vão ser perseguidos à espada, à fome, à peste. Falei-lhes espetáculo horrendo, porque não deram ouvido às minhas palavras. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos do exílio que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Coalias e Zedequias, falsos profetas, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele vos ferirá. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. O Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais reis da Babilônia assou no fogo. Olha isso, aqueles que se resistiam. Porque fizeram loucuras em Israel. Cometeram adultérios com mulheres e seus companheiros. Anunciaram falsamente meu nome, palavras que eu não mandei dizer. Eu o sei, eu sou testemunha disso, diz o Senhor. Agora, pois, versículo 27, por que não repreendeste a Jeremias, o anotita que vos profetiza?
Pois nos enviou mensageiros da Babilônia para nos dizer: há de durar muito o exílio. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares, comei seu fruto. Sofonias, o sacerdote, leu a carta aos ouvidos do profeta Jeremias. Pessoal, então veio a palavra do Senhor e disse a Jeremias: Jeremias, manda dizer a todos os exilados, assim do Senhor acerca de Semaías, que era o cara que estava tentando pregar o contrário. Porquanto Semaías profetizou que não havendo eu enviado e vos fez confiar em mentiras, castigarei a Semaías, sua descendência, ele não terá ninguém que habite esse povo, e não verá o bem que eu de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Profeta de verdade, pregador de verdade, leva a pessoa à mudança de vida, a arrependimento, a condução. Não é um profeta só de bênção. Existe um processo. Se o povo fosse para o cativeiro só por 2 anos, ia ser um passeio. Eles foram por 70 para voltarem a clamar ao Senhor, e quando clamaram ao Senhor, Deus os libertou e eles voltaram. A essência aqui é entender que Deus é um Deus de juízo, ele tem que julgar. E o povo estava distante dele, precisaria passar pelo cativeiro. Mas Deus promete que vai trazê-los de volta. Olha a palavra aqui do Senhor que veio a Jeremias. Jeremias escreve, versículo 3: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá. Fá-los-ei voltar para a terra que dei aos seus pais, eles a possuirão. São estas palavras que o Senhor disse acerca de Israel e Judá. Ouvimos uma voz de tremor e não de paz. Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto. Por que vejo cada homem com mãos às cinturas, como quem está dando à luz? Porque se tornaram pálidos os seus rostos, ele está vendo o cativeiro acontecer. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Naquele dia, eu quebrarei o seu jugo sobre os seus pescoços, eu quebrarei os teus canzis, nunca mais estrangeiros farão escravo a este povo. Servirá o Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que levantarei. Não temas, meu servo Jacó, não te espantes, Israel, porque eu te livrarei das terras de longe a tua descendência. Da terra do exílio, Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, não haverá quem o atemorize. Eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Por isso, darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo. Castigar-te-ei em justa medida. Não vou te inocentar, porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável, tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa. Para a ferida não tem remédios nem emplasto. Todos os teus amantes esqueceram de ti, já não pergunto por ti, porque feri com ferida o inimigo com castigo cruel, por causa da grandeza da tua maldade, da multidão dos teus pecados. Por que você grita pelo motivo da tua ferida? Tua dor é incurável, por causa da grandeza da tua maldade, da multidão dos teus pecados, que fez essas coisas. Deus estava dizendo, tem uma raiz, evidente, tem uma raiz no seu cativeiro. Agora, versículo 16, todos que te devoram serão devorados, todos os seus adversários serão levados, cada um deles para o cativeiro. Porque, olha o versículo 17, te restaurarei a saúde, curarei as tuas chagas. Assim diz o Senhor, eis que eu restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada, o palácio será habitado como antes. Pensamentos de paz. No meio da guerra, Deus está oferecendo pensamentos de paz. Naquele dia, diz o Senhor, naquele tempo, serei o Deus de todas as tribos de Israel. Elas serão o meu povo. Versículo 1 do capítulo 31. Eu irei e darei descanso a Israel. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, Virgem de Israel. Ainda será adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda se plantará vinhas nos montes. Haverá um dia em que gritarão os atalaias, dizendo, levantemo-nos, vamos subir a Sião, ao Senhor nosso Deus. Cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai e cantai louvores, e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eu os trarei da terra do norte, os congregarei das extremidades da terra. Entre eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas, as de parto, em grande congregação, vão voltar para aqui. É uma palavra de esperança. Virão com choro, com súplicas, os levarei, guiá-los-ei em ribeiros de águas por caminho reto, que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, Efraim é meu primogênito. Aquele que espalhou Israel, versículo 10, o congregará, o guardará como pastor ao seu rebanho, porque o Senhor redimiu a Jacó, livrou da mão que era mais forte do que ele. Então, assim diz o Senhor, versículo 16, veja se Deus não está falando contigo aí, no meio das ameaças que você vive. Reprime a tua voz de choro,
as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus territórios. Eu quero profetizar sobre você aí. Se para um povo que foi para um cativeiro, que parecia que não ia acabar nunca mais, de uma nação tão forte como a Babilônia, Deus está dizendo, há esperança para o teu futuro. Não se desespera no tempo no processo. Há esperança para o teu futuro. Pensamentos de paz. Essa é a nossa frase de hoje. Vocês são preciosos. Quantas vezes eu falo contra você, tantas vezes me lembro de você. Meu coração se comove por você. Até quando você vai andar errante, filha rebelde? Versículo 22. Porque o Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel virá requestar um homem. Assim do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda dirão essa palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando restaurar a sua sorte. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, o seu santo monte. Eis que vem dias, versículo 27, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá como a semente de homens e animais. Naqueles dias, já não vai se dizer que os pais comeram uvas e os filhos estão sofrendo. Cada um, porém, será morto pelas suas iniquidades. Todo homem que comer as uvas, os seus dentes vão sofrer. Ou seja, cada um vai responder por si. Eis que vem dias que Deus vai restaurar, Deus vai acabar com o cativeiro. Deus está firmando então com Israel uma nova aliança. Vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e Judá. Esta é a aliança que eu vou fazer com eles. Versículo 33. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, no coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu próximo, conhece ao Senhor, porque todos vão me conhecer, do menor ao maior, porque eu perdoarei suas iniquidades, seus pecados, jamais me lembrarei deles. Quem seria esse que, ao vir, daria acesso a todos igual à presença de Deus? Jesus Cristo, Ele é a nossa nova aliança. Assim do Senhor que dá luz para o sol, que fixa as estrelas de noite, que põe limites no mar. Se falar essas leis diante de mim, também o Senhor deixaria sua descendência, nunca vai falhar. O mar nunca vai deixar de ser mar, o sol nunca vai deixar de ser sol, eu continuo sendo Deus. Eis que vem dias, versículo 38, em que esta cidade será reedificada para o Senhor. Todos os vales de cadáveres de cinza vão ser consagrados ao Senhor. Deus vai começar novamente algo maravilhoso. Até um registro aqui, maravilhoso, que acontece com Jeremias antes do cativeiro começar, de como Deus o pediu para agir com fé. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, disse, nesse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Então Jeremias estava preso no pátio da guarda. Lembra que, por falar a verdade, ele era preso? Houve um momento em que o pessoal falou, para você não ser linchado, ele foi preso, por falar a verdade. Olha, Jeremias está ali preso, porque Zedequias, rei de Judá, olha o versículo 3, o havia encarcerado, dizendo, por que você profetiza que o Senhor vai entregar a cidade nas mãos do rei da Babilônia? Não se livraria os caldeus da mão da Babilônia, então ele é preso. Só que vem uma palavra do Senhor para Jeremias e diz assim, Jeremias, Ananel, versículo 7, filho do seu tio, ele vai chegar até você e vai dizendo, compra um campo lá em Anatote, porque você tem direito de comprar, você tem direito de resgate. Compete a você comprá-lo. Quem vai comprar? Como que Jeremias vai comprar um campo numa terra que ele sabe que vai ser devastada? Comprar um campo nessa terra é agir de forma profética. Comprar um campo nessa terra é não perder a esperança que Deus tenha um amanhã melhor. Continuar tendo fé e esperança é comprar um campo na terra. Então Jeremias sabe que a nação vai ser atropelada, eles estão cercados pela Babilônia, Jeremias está preso, e Deus fala para ele, olha, vai chegar um Ananel aí, filho do teu tio, ele vai te oferecer para comprar um campo, compra o campo. Compra, versículo 8, o campo que está lá em Anatote, na terra de Benjamim. Eu entendi que isso era a palavra do Senhor. Comprei o campo do filho do meu tio, pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura, versículo 10, fechei com o selo, chamei testemunhas, pesei o dinheiro, peguei a escritura de compra, selada. Dei a Baruque, na presença de Ananel, assinaram a escritura. Então ele comprou, o campo era dele. Pagou por um campo que ia ser destruído. Deus falou para ele, pega essa escritura agora que você comprou, selou, registrou, versículo 14. Mete num vaso de barro que possa esperar por muitos dias. Então ele ia enterrar essa escritura no campo.
espera lá. Está enterrado dentro do vaso. Mas olha o que a Bíblia diz, porque assim do Senhor dos Exércitos, ainda se comprarão casas, campos e vinha nesta terra. Você entendeu? Deus está dizendo, olha, o cativeiro vai vir, a Babilônia vai atropelar, vai ser difícil, mas ainda esse campo vai valer alguma coisa. O que está enterrado aí? Que sonho você enterrou? Que ministério você enterrou? Que esperança você enterrou? Ainda você vai testemunhar. Então eu dei a escritura de compra a Baruque e orei ao Senhor. E falei, Senhor, eu sei que o Senhor fez os céus, eu sei que o Senhor fez coisas grandes, eu sei que tu és grande. Ele mesmo estava entendendo nada. Eu sei, meu Deus, que o teu nome é magnífico, eu sei, mas Deus, essa cidade, olha o versículo 24, as trincheiras já estão aqui, ela está pronta para ser entregue na mão dos babilônios que lutam contra ela. Contudo, Senhor, não estou entendendo. O Senhor me disse, compra um campo, chama testemunhas. Embora a cidade vai ser entregue na mão dos caldeus, nem Jeremias estava entendendo. Ele falou, Deus, tá bom, estou sendo obediente, comprei a escritura, comprei o terreno, lavrei a escritura e enterrei num vaso de barro. Só que, Senhor, eu sei que o Senhor é grande, não me leva a mal, mas eu sei que o Senhor faz coisas grandes, maravilhosas, mas a cidade está prestes a ser entregue na mão da Babilônia. E aí? Olha a resposta de Deus para Jeremias. Jeremias, eis que eu sou o Senhor, versículo 27, o Deus de todos os viventes. Haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Em outras traduções, haveria algo difícil demais para mim? Algo impossível para mim? Eis que eu entrego essa cidade nas mãos dos caldeus, dos babilônios. Eles vão a tomar. Os caldeus que lutam contra ela vão queimar a cidade ao fogo, eu sei, porque os filhos de Israel só fazem mal diante de mim. Agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, versículo 36, que você diz, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, da espada, da fome e da peste. Eis que os congregarei de todas as terras. Eu vou trazê-los de novo a este lugar. E vocês vão habitar aqui de novo. Vocês vão ser meu povo. Eu vou ser o Deus de vocês. Vou dar a vocês um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias. Não faz aliança com eles eterna. Não deixarei de fazer com eles o bem. Assim como fiz vir sobre este povo mal, versículo 42, também trarei sobre eles o bem que eu estou prometendo. Comprarão. Hoje a casa está deserta. Hoje não tem animais, hoje não tem nada. Mas, versículo 43, comprar-se-ão campos nesta terra. Comprar-se-ão campos por dinheiro. Lavarão escrituras, fecharão com selos. Porque eu lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Que capítulo forte. Então, no meio da dificuldade que você está vivendo, você tem que ter escrituras enterradas em algum lugar. Senhor, onde está o sonho enterrado? Onde está a esperança enterrada? Onde está o amanhã enterrado? Senhor, eu quero continuar sonhando. Há esperança para o teu futuro. Pensamentos de paz. É o que Deus tem para nós. É a nossa frase de hoje. Ele continua, inclusive, profetizando paz e prosperidade. Ele diz assim, versículo 3 do capítulo 33, enquanto ele estava encarcerado, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu encha a terra de cadáveres de homens, versículo 6, eis que eu lhes restaurarei, trarei a saúde, cura, sararei, revelarei abundância de paz e segurança, restaurarei a sorte de Judá e de Israel, como no princípio, vou purificar de toda iniquidade que pecaram contra mim, perdoarei suas iniquidades. Jerusalém, versículo 9, me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações. Assim diz o Senhor, neste lugar, que hoje está deserto, que hoje não tem nem animais, que hoje não tem nada, a voz de júbilo e alegria se ouvirá, versículo 11, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Versículo 12, ainda neste lugar que está deserto, haverá morada de pastores que vão fazer habitar os seus rebanhos. Ainda vai existir esperança. Versículo 14, eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra que proferi à casa de Israel. Naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Quem que ele está vendo? Que é o renovo de Davi que vai brotar. Meu Deus do céu. Então ele diz, versículo 17, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono na casa de Israel. O trono da casa de Davi vai estar sempre ocupado. Nós sabemos quem é o descendente de Davi, que está para sempre no trono. Então, assim, se você puder invalidar a minha aliança com o dia e com a noite, se deixar de existir dia e noite, você anula essa aliança. Se anula a minha aliança. Agora, como não se pode contar o exército dos céus, nem se medir a areia do mar,
Assim tornarei incontável a descendência de Davi, o meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Hoje é cativeiro. Amanhã a descendência de Davi vai ser incontável. A descendência dos chamados, dos eleitos por Deus, vai ser incontável. Ele está mostrando o que vai acontecer com Zedequias, rei de Judá. Capítulo 34, versículo 2. Fala a Zedequias: eis que eu entrego essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, ele vai queimá-la. Você não vai escapar das mãos dele, pelo contrário, você vai ser preso, vai ser entregue nas suas mãos, você verá o rei da Babilônia face a face, ele te falará boca a boca e você vai entrar na Babilônia. Ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, assim do Senhor a teu respeito, não morrerás à espada, em paz morrerás, te queimarão perfumes a ti, como se queimaram aos teus pais. Ele profetiza a Zedequias, dizendo: Zedequias, você vai ser levado à Babilônia, mas você não vai morrer à espada, não. Você vai morrer em paz lá, que efetivamente foi o que aconteceu. A palavra do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar liberdade. Porque daí Zedequias, mesmo assim, não acredita e quer proclamar liberdade ao povo. Que cada um fosse seu forro, cada um fosse seu servo hebreu, todos os príncipes do povo. Então eles se arrependeram. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim do Senhor de Israel, eu fiz aliança com os vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, na casa da servidão. Ao fim de 7 anos libertarei cada um a seu irmão hebreu, que for vendido a ti. E você vai despedi-los de flor. Você lembra do tempo do perdão? Não há muito, talvez voltado a fazer o que é reto perante mim. Você apregou liberdade a cada um, como você tinha feito perante mim na aliança que se chama pelo meu nome. Mudaste, porém, e profanaste o meu nome, fazendo voltar cada um para o seu servo. Portanto, sim do Senhor, vocês não obedeceram para apregoar liberdade. Lembra que era uma lei, que no 7º ano todo mundo entrava em liberdade? Ele deixou de fazer isso. Agora, eis que eu vos apregou a liberdade do Senhor, para a espada, para a peste e para a fome. Fareis que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Vocês não estão mais cumprindo a minha lei? Eu vou cumprir. Só que a liberdade de vocês vai ser entregue ao cativeiro. No meio disso, você fala: meu Deus, só tem perdição. Deus vai encontrar povo fiel. Porque o capítulo 35, ele vai à casa dos recabitas. Vai à casa dos recabitas, versículo 2. Vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, dá vinho a beber. Recabitas é um setor de tribo que cumpriu o voto de Nazireu, ou seja, eles não ingeriam bebidas alcoólicas. E Deus fala para Jeremias: pega os recabitas, leva-os para tomar vinho. Então ele pegou Abazinias, os seus irmãos, todos da casa dos recabitas. Levei à casa do Senhor, coloquei o copo de vinho na frente deles, taças cheias, e dizem: bebeis vinhos. Olha o que eles dizem, versículo 6. Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, por isso que são recabitas, nos ordenou dizendo: nunca mais bebereis vinhos, nem vocês, nem vossos filhos. Não edificarei casa, não farei sementeiras, não plantareis, não possuireis vinho alguma. Habitarei em tendas todos os vossos dias, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que vocês vão peregrinar. Eles são posicionados. Nós ouvimos a voz de Jonadab em tudo quanto nos ordenou: não bebemos vinho, nem nós, nem nossa mulher, nem nossos filhos. Não edificamos casa, habitamos em tenda, obedecemos tudo o que ele nos ordenou. Quando, porém, Nabucodonosor subia essa terra, nós disse: vinde, nos refugiemos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Por isso, nós estamos aqui em Jerusalém por causa disso. A gente está só se refugiando contra Nabucodonosor, mas a gente não mudou nossos princípios. Então a palavra do Senhor é Jeremias dizendo: Jeremias, vai, diz aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis minha advertência e obedecerão às minhas palavras? Ou seja, os recabitas estão aqui. Você podia ter usado eles como exemplo, povo de Judá. Olha só, eles estão habitando em tendas, fugindo, vivendo, peregrinando, mas o seu princípio continua intacto. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas até o dia de hoje. Não beberam, antes obedecem às ordens do seu pai. A mim, porém, começando de madrugada, vos tenho falado e vocês não me obedecem. Convertei-vos cada um do seu caminho. A casa dos recabitas, Jeremias falou, assim do Senhor dos Exércitos. Versículo 18. Porque vocês obedeceram o mandamento do Jonadab, seu pai, e guardaram os seus preceitos, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Obedecer gera bênção. Obedecer gera aliança com Deus. Jeremias
recebe uma orientação de Deus. E a orientação é: Jeremias, faz o seguinte, versículo 2, pega um rolo, um livro, e escreve as palavras, versículo 2, capítulo 36, que eu falei contra Israel e Judá. Registra o que eu estou falando. Então, talvez eles escutem, e todo o mal que eu intento fazer, se convertam. E eu lhes perdoo a iniquidade e o pecado. Escreve, para ver se pelo menos eles lendo, eles se arrependem disso. Jeremias chamou a Baruque, lembra que era o escriba? E ordenou a Baruque dizendo: estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Lembra que ele estava preso, né? Então, pois, entra você, e do rolo que você escreveu, que eu te ditei, lê as palavras do Senhor diante do povo no dia do jejum. Pode ser que suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor. Cada um se converta do mau caminho, porque grande é a ira e o furor do Senhor, que ele tem manifestado contra o povo. Então Baruque fez, segundo o que o profeta falou, e leu as palavras. No 5º ano de Joaquim, filho de Josias, apregoaram jejum diante do Senhor, todo o povo em Jerusalém. Leu então o livro. Eles faziam um jejum de forma ritualística. Ele leu o livro, versículo 10. As palavras de Jeremias na casa do Senhor. O livro é isso que a gente está dizendo, que existia um cativeiro, que o povo precisava se arrepender. Leu diante de todo o povo. Agora certamente vai ter arrependimento. A gente já viu que quando ele pregou, ele foi preso. Quando ele pregou, ele foi amarrado no tronco. Quando ele pregou, o povo tomou mão dele dizendo que ele ia ser linchado para ser morto. Agora ele está até preso. Já foi até preso. Mas ele não desiste. Baruque, escreve aí, digita tudo, lê diante do povo. Ouvindo Micaías, versículo 11, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras daquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escrivão, Baruque. Eis que todos os príncipes estavam sentados. Elisama, o escrivão, todos estavam ali. Micaías anunciou todas as palavras que ouvira quando Baruque leu o livro diante do povo. E disseram: então faz o seguinte, assenta agora, lê para nós também. E Baruque leu para eles. Tendo eles ouvido todas as palavras, se entreolharam atemorizados e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, vamos anunciar ao rei essas palavras. Estava começando a surtir efeito. E perguntaram a Baruque: declara-nos como escrevesse isso. Acaso digitou o profeta essas palavras? Sim, meditava pessoalmente todas essas palavras. Eu escrevi no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, se esconde, você e Jeremias, que ninguém saiba onde vocês estão. Vamos ver o que o rei vai fazer. Foram os príncipes ter com o rei no átrio, anunciaram diante do rei todas as palavras. Enviou o rei a Jeude para que trouxessem o rolo. Jeude tomou da câmara de Elisama, e o rei estava sentado ali e começaram a ler para ele. Diante dele um braseiro aceso. Estava o rei lá, uma fogueirinha. Lê para mim então o livro, vai. O que está dizendo de tão grave aí? Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, começou só começou. Versículo 23. Cortou o rei com canivete de escrivão, lançou o livro no braseiro, e todo o rolo se consumiu no fogo. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos. Baruque, o escrivão Jeremias, estava escondido. Tendo chance de arrependimento, tendo chance de reconstrução, você vai jogar o livro no fogo. Você não vai querer ouvir a verdade. É isso mesmo, rei? Então, veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei tinha queimado o rolo, e disse: pega outro rolo, escreve nele todas as palavras que estavam no original que você mandou para Joaquim. E a Joaquim, rei de Judá, diz assim: assim diz o Senhor, você queimou o rolo, dizendo: por que nos escreveste que certamente viria o rei da Babilônia? É assim diz o Senhor acerca de vocês: castigarei a sua descendência, não vai ter quem se assente no teu trono, seu cadáver vai ser largado no calor do dia. Eu farei cair todo o mal que tenho falado contra vocês, e vocês não ouviram. Jeremias continua na prisão, e ele vai começar a escrever agora para Zedequias, numa fase que vai iniciar todo o cativeiro. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituirá rei na terra de Judá. Lembra que quando ele leva os nobres, ele leva o rei, inclusive, Joaquim, e constitui Zedequias como rei? Constituirá rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Joaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou por intermédio de Jeremias. Contudo, mandou o rei Zedequias e o sacerdote Sofonias ao profeta Jeremias para dizer: roga ao Senhor por nós. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não o haviam encarcerado. Veio a Jeremias o profeta e falou: assim do Senhor de Israel, assim direi aos reis de Judá: eis que o exército de Faraó, que saiu ao vosso socorro, voltará para sua terra no Egito. Retornarão os caldeus, vão pelejar contra essa cidade, vão tomá-la e vão queimar. Não vos enganeis. Sem dúvida, se irão os caldeus de nós, pois de fato não se retirarão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército dos caldeus que lutam contra vocês,
vocês seriam mortalmente feridos, levantaria sua tenda e queimaria esta cidade. Não dá para fugir do cativeiro. Saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir uma terra para receber o quinhão de uma herança que tinha no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava um capitão da guarda ali. Esse capitão prendeu a Jeremias, dizendo: você está fugindo para os caldeus, está profetizando para os caldeus, está fugindo para a Babilônia. Então Jeremias falou: é mentira, eu não estou fugindo para os caldeus, ele só queria ir para a terra dele. Os príncipes, irados contra Jeremias, açoitaram Jeremias, meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ficou ali muitos dias. Veja o quanto Jeremias sofreu por falar a verdade. Meu Deus do céu. Mandou o rei de Ezequias trazê-lo para sua casa e falou: ei, tem alguma palavra do Senhor aí? Respondeu Jeremias: sim, nas mãos do rei da Babilônia você vai ser entregue. Jeremias é muito cabuloso, ele não pipoca. Ele apanhava para ver se falava outra coisa, ele não. Eu apanhei, fui açoitado, fui preso. Minha palavra continua a mesma, você vai ser entregue nas mãos do rei da Babilônia. Disse mais Jeremias a Zedequias: em que eu pequei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra esse povo, para que você me colocasse na prisão? Onde estão agora os profetas que profetizavam que o rei da Babilônia não viria? E o rei da Babilônia está aí às portas. Então ordenou Zedequias que o pusessem no átrio da guarda, e a cada dia deram-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar todo o pão da cidade, e assim Jeremias ficou no átrio da guarda, ficou preso ali, reservado pelo rei. Então ouviu Cefatias as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, que dizia: assim diz o Senhor, versículo 38, nós vamos até o 39 hoje: o que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome, a peste. O que passar para os caldeus viverá. Porque o discurso de Jeremias era: gente, não resiste. Vai para a Babilônia, que nós vamos voltar de lá. Não tenta lutar contra Deus, nós estamos lutando contra Deus demais. Só que o povo se irava disso, achando que Jeremias, de alguma forma, era um comissionado da Babilônia. Ele apanhava, ele era preso, tudo acontecia contra ele. Então, disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele está dizendo essas palavras. Afrouxe as mãos dos homens de guerra que restam na cidade. Como ele está mandando a gente não lutar, que ele que morra. O rei Zedequias falou: eis que ele está nas vossas mãos, porque o rei não podia fazer nada contra ele. Então pegaram Jeremias e o lançaram num poço, na terra de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não tinha água, só tinha lama. Jeremias se atolou na lama. Meu Jesus, que luta, Jeremias. A gente já viu Jeremias sendo amarrado no tronco. A gente já viu Jeremias sendo preso no átrio da guarda. A gente viu Jeremias sendo pego pelo povo para ser linchado. A gente viu ele sendo açoitado. Agora a gente está vendo ele ser jogado num poço sem água, só lama. Ele se atolou na lama. Ouviu o etíope que tinham metido Jeremias na lama, e ele disse: agiram mal esses homens contra Jeremias. Lançaram na cisterna, ele vai morrer de fome. Já não tem pão na cidade. Então deu ordem ao rei de Edeb-Meleque, o etíope, diz: pega contigo 30 homens, tira Jeremias da cisterna antes que morra. Deus salva Jeremias de forma improvável. Deus faz o improvável para nos salvar. O povo de Judá tinha jogado ele na lama, um etíope, um povo diferente, um povo estranho. Chega com 30 homens e tira Jeremias de dentro. Tomou Edeb-Meleque, homens consigo, foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, tomou dali umas roupas usadas e trapos, os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse o etíope a Jeremias: põe agora essas roupas nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com cordas, o tiraram da cisterna. Jeremias ficou no átrio da guarda. Ele não fugiu, ele ficou lá. Jeremias é espetacular, gente, meu Deus. Então, o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença. A terceira entrada na casa do Senhor disse: eu quero te perguntar uma coisa, nada me encubras. Disse Jeremias a Zedequias: se eu te disser, porventura você não vai me matar? Se eu te aconselhar, você não me atendeu? O que adianta te responder? Quando eu te respondo a verdade, você me manda matar, você me joga no poço? Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: olha, tão certo como vive o Senhor, que nos deu vida, eu não te matarei, não te entregarei na mão dos homens que procuram te tirar a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: ok, assim diz o Senhor, de Deus dos exércitos de Israel: se você se render voluntariamente aos príncipes da Babilônia, então tua alma vai viver. Essa cidade não se queimará e você vai viver, você e sua casa. Agora, se você não se render à Babilônia, então essa cidade vai ser entregue nas mãos dos caldeus. Eles a queimarão e você não escapará de suas mãos. Disse o rei Zedequias a Jeremias: eu me receio dos judeus,
que se passaram para os caldeus, não suceda que eles me entreguem nas mãos deles, se escarneçam de mim. Ezequias está falando, cara, eu estou acreditando no que você está dizendo, mas se eu falar para o povo se render assim, eles vão me entregar na mão da Babilônia. Jeremias falou, não te entregarão, ouve a palavra do Senhor, sua vida vai ser poupada. Se você não quiser sair, essa é a palavra que o Senhor me revelou. Eis que todas as mulheres que ficaram do rei de Judá serão levadas aos príncipes da Babilônia, elas mesmas dirão, os teus bons amigos te enganaram, prevaleceram contra ti. Aceita o cativeiro. Ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia que foi tomada Jerusalém. Ele ficou no átrio da guarda. Ele não foi escondido. A átrio da guarda é um pátio. Ele ficou ali no pátio até o dia de Jerusalém ser tomada. Jeremias era um cara corajoso. E o cativeiro vai acontecer. Capítulo 39, foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém vieram e a cercaram. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia, se assentaram na porta do meio, todos os príncipes do rei da Babilônia, tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram de noite, saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei. Zedequias saiu pelo caminho da campina. O exército dos caldeus os perseguiu, alcançou a Zedequias. O rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista dele. Matou todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos de Zedequias e os atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Era necessário tudo isso? Ele ter os filhos mortos, os olhos furados? Não era melhor ele ter acompanhado a palavra profética dizendo, se entrega, quando eles vierem, se entrega, porque Deus está no controle, eu vou agir, não se desespera. Agora ele está com os filhos mortos e cego, levado para a Babilônia. Agora olha o improvável que Deus faz. Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado a respeito de Jeremias, a Nebuzaradão, chefe da guarda. Quando você entrar, Jeremias está no pátio da guarda. Olha o que acontece. Olha o que Nabucodonosor fala sobre Jeremias. Toma, cuida dele, que não se lhe faça nenhum mal. Faz como ele te disser. Que mistério, por isso que eu digo pensamentos de paz. O rei que quis resistir está com o olho furado com os filhos mortos. Jeremias está falando, gente, o processo vai ser duro, mas vai passar. Nabucodonosor disse para o chefe da guarda dele, olha, não faz mal nenhum para Jeremias, pelo contrário, tenha certeza que ele vai estar protegido e o que ele te disser, você faz. Deste modo, Nebuzaradão, chefe da guarda, ordenou a todos os príncipes da Babilônia, mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda, o entregaram para Gedalias, para que se levasse para o seu palácio, e assim habitou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor dizendo, quando ele ainda estava no pátio da guarda, vai, fala com o etíope que te tirou do poço, dizendo, eis que eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade para mal e não para bem. A ti, porém, livrarei naquele dia, diz o Senhor, não será entregue nas mãos dos homens a quem temes. O etíope que salvou ele do poço também ia ser salvo dessa destruição. No meio da guerra, Deus preserva os seus. No meio da guerra, Deus preserva. Por certamente salvarei. Não cairás a espada. Tu e a tua vida vai ser como um despojo, porque você confiou em mim. O cativeiro está começando. A destruição seria iminente. Mas chegou a hora de Deus começar a honrar a sua palavra e proteger, inclusive, Jeremias do ataque que viria. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena permanecer firme com Ele. Vale a pena abraçar a verdade e não comprometer a verdade por nada. Nós vimos na história de Jeremias a sua coragem, como ele foi trucidado, amarrado no tronco, açoitado, preso, lançado, todo o povo tomou mão dele dizendo que ia linchá-lo para matar. Vimos jogado num poço cheio de lama, atolado na lama, mas obedecendo a Deus, firme na verdade de Deus, não profetizando falsamente que o povo queria ouvir. Quando chegou a hora da invasão da Babilônia, o rei da Babilônia falou, esse Jeremias aí, chefe da guarda, cuida dele, hein? Protege ele para que nada ruim aconteça com ele. O que ele te disser, você vai fazer. Isso é honra da parte de Deus. Jeremias estava sozinho, mas na verdade nunca sozinho esteve. Deus tinha pensamentos de paz para com ele. Deus tem pensamentos de paz com você. Há esperança para o teu futuro. Eu vou terminar a live de hoje aqui e vou escrever pensamentos de paz. É isso que Deus tem para você. Eu não sei a guerra que você está vivendo. Permanece firme com o Senhor, porque no meio da guerra Ele vai te proteger. Pensamentos
de paz. Nossa live termina hoje aqui, amanhã a gente continua em Jeremias, a partir do capítulo 40, vamos até o final de Jeremias amanhã. Deus te abençoe, Deus te guarde, vamos ficar na paz de Deus, na presença do Pai, como Jeremias, firme no meio da batalha. Abracei a verdade e não deixo a verdade de forma nenhuma. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor. Até amanhã, 6 horas da manhã, vamos continuar na história de Jeremias. Deus te abençoe.